Olá você, tudo bem? Estamos começando agora o programa Notícias Nacionais e Internacionais, notícias comentadas com o Dr. Orlando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Clodoaldo. Estamos aqui para comentar assuntos de interesses sociais. Apenas comentários, nada mais que comentários. Doutor Orlando, vamos falar sobre o Barbosa de Londrina agora. E apesar aí de contestação do Ministério Público, a Justiça garantiu a ele o direito aí do registro da sua candidatura. Doutor Orlando, nós não vamos falar do candidato Barbosa Neto, deixando claro para os nossos telespectadores. Nós vamos falar sobre jurídica. Questões jurídicas que envolvem este assunto. Minha gente, é o seguinte, vamos ser bem claro, o Clodoaldo já esclareceu, não estamos mexendo com matéria política, não. Matéria de direito apenas. É muito fácil entender a tese que está sendo esposada por aí. O Barbosa Neto candidatou-se a prefeito de Londrina e a sua candidatura foi aceita. Não houve impugnação. Então ele é candidato. Agora vocês prestem atenção para um detalhe muito importante. Se a Justiça admitiu ao Barbosa ser candidato a prefeito, inclusive após se eleito for. Então, por que ele seria candidato se não fosse com vistas a tomar posse se eleito for? Aí está o ponto mais importante da questão. Vejam bem, o tribunal entendeu que ele é candidato. Ele é candidato ao quê? A ser submetido a uma eleição. Ele vai ser submetido a uma eleição, pode ser eleito ou não, mas ele ganhou na justiça o direito de ser candidato e tomar posse se eleito for. Então, a decisão seria pela metade, mas os direitos dele estão suspensos por 8 anos. Doutor Orlando, e agora? É bom esclarecer exatamente. Agora vamos antecipando assim, esta pena deverá valer a partir de cumprido ou não, de ter sido eleito e tomado posse. Certo. A partir de lá que vem apenas 8 anos. Os 8 anos de impostos não poderão se referir a esse período se ele eleito for. É a tese que está sendo exposta aí na cidade, não é? Certo. É importante esclarecer, doutor, por que a Justiça ela acaba dando e concedendo essas coisas. Às vezes as pessoas leigas que não tomam pé de toda uma situação e sabem como funcionam todos os trâmites, aí acaba achando que há favorecimento ou não há. Não é isso, né, doutor? Não. A Justiça garante o direito de todos se defenderem em várias instâncias, não é? No mensalão, o que os juízes estão dizendo lá é o seguinte: notícia não é prova. Manchete de jornal não é prova. Corruptos levam o dinheiro do povo, mas não é prova. Em que consiste o desvio de dinheiro? Provas concretas. Provas concretas, né? O Joaquim Barbosa, o nobre julgador, esclarece muito bem. Houve condenações e houve absolvições. Nos casos em que houve absolvições, não havia prova nenhuma. Inclusive, houve até crítica contra a denúncia feita pelo promotor. Que o promotor oferece uma peça que chama-se denúncia. Baseado na denúncia é que o juiz julga. Mas se a denúncia for falha, se a denúncia não trouxer os elementos essenciais, como é que o juiz vai julgar? É inepta. É inepta. É impossível julgar sem uma peça completa e perfeita. De modo que não é a justiça. Nós defendemos a justiça neste ponto. Mas, vejam bem, a justiça julga de acordo com as peças que são apresentadas e as provas que são apresentadas na denúncia. Doutor, nós comentávamos antes do início do programa bem esse fato, né, que a justiça é cega, ela não favorece nem A nem B. Ela também não se baseia em manchetes de jornais. Não. Ela se baseia em provas concretas que chegam às suas mãos. Porque às vezes aparece manchete de jornal lá, um crime tal. E depois vem a absolvição. Aí o povo fica na dúvida, mas o povo não pode ter dúvida.
A manchete, o jornal não é prova. A prova é a prova nos autos. O que não está nos autos não está no mundo. O que está no mundo, não está nos autos, não existe. A prova é tudo para o julgamento. De modo que, voltando aqui à questão do Barbosa Neto, né, comentando a questão jurídica, reproduzindo o que os comentaristas dizem, os que fazem, como eu faço também comentário. Se o tribunal entendeu que o Barbosa é candidato, ele não é candidato só até as eleições, não. Ele é candidato até as eleições e após o cumprimento do mandato. Mas direitos suspensos. Mas os direitos suspensos vieram depois. Antes, houve a aceitação dele como candidato. Houve a aceitação dele como candidato e como candidato a posse também. Se eleito for, terá direito a tomar posse. E a pena imposta depois que ele tomar posse e cumprir o mandato. Muito bem, doutor, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Notícias Comentadas, notícias nacionais, internacionais, locais, e voltaremos no nosso próximo programa aqui, neste mesmo canal. Meus amigos, voltaremos amanhã, estamos aqui sempre comentando notícias de interesses sociais, nada mais do que notícias comentadas. Um forte abraço a todos e até amanhã nesse horário.